Foi expulsa de casa com 7 filhos famintos e sem ter para onde ir. Andou pelas estradas de terra batida até encontrar o que todo mundo chamava de maldição. Um avião abandonado no meio do mato, vigiado por uma sucuri gigante que ninguém tinha coragem de encarar. Imagine uma mãe viúva, obrigada a morar dentro de um casco de metal enferrujado, com um bebê com febre nos braços, dormindo do lado da cobra mais comprida que aquela região já viu. Essa história parece inventada, mas aconteceu de verdade. E o que essa mulher ouviu de madrugada, uns gritos esquisitos que vinham do motor do avião, mudou não só a vida dela, mas o futuro de todos os filhos. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like, porque o que essa viúva descobriu lá dentro vai emocionar como poucas histórias. E me conta nos comentários de qual cidade ou interior você está vendo essa história. O sol de março estava queimando quando Maria desceu o último degrau da casinha de taipa, que tinham chamado de lar. Era o ano de 1938, e o pó vermelho da estrada subia com o vento seco, grudando na pele suada dos 7 filhos. O mais velho, João, de 12 anos, segurava a mão da menorzinha, que mal andava, enquanto Maria carregava o bebê de meses. O cunhado, um homem de coração duro e mãos rápidas para cobrar dívida, nem esperou o sol baixar. A terra não dá comida para morto, e eu não dou para vivo que não paga, disse a voz dele, seca como o sertão. As palavras bateram em Maria como tapa na cara, ecoando a frieza que ela sentia desde que a febre levou o marido 6 meses antes. As poucas coisas deles, uma panela de ferro, 2 cobertas rasgadas e a roupa do corpo já estavam jogadas na estrada, se cobrindo devagar com o pó que engolia tudo. Não teve lágrima, porque Maria aprendeu que chorar gasta a pouca água que o corpo precisa para continuar andando. Olhou pela última vez a casinha, uma construção de barro e palha que agora parecia um palácio perdido. O cunhado já tinha trancado a porta com cadeado novo, a silhueta dele contra a luz forte da tarde, olhando eles como se fossem gado ruim sendo tirado do pasto. Maria apertou a boca, o gosto de metal do fracasso e da raiva subindo na garganta. Não falou nada. Pegou a mão de outro filho, sentindo o tremorzinho nos dedinhos dele, e virou as costas para a única vida que conheciam. O silêncio dos filhos era mais pesado que o sol da tarde. Um silêncio de quem sabe que não tem espaço para reclamação, só para sobrevivência. Com o bebê amarrado no peito com um pano velho e os outros 7 atrás dela como uma fila de fantasminhas, Maria começou a andar para as matas. Não tinha destino, só uma direção, longe da gente. A fome era uma companhia fixa, um bicho roendo as tripas, mas o medo era pior. Medo da noite, das onças, do sereno que adoecia as crianças. João, tentando ser o homem que o pai não era mais, andava duro para os seus 12 anos, os olhos pretos varrendo o horizonte, procurando perigos que ainda não sabia nomear. Maria sabia que não aguentavam muito tempo no relento. O céu estava ficando pesado, nuvens de chuva se juntando longe, prometendo um frio que as cobertas velhas não seguravam. Foi aí que lembrou da história. O lugar que todo mundo temia. A carcaça de metal podre no meio do mato. A um dia de caminhada, se tivesse força. Os vizinhos da fazenda chamavam de tumba do vento. Um avião de carga que caiu há mais de 20 anos, um traste de ferro que, segundo diziam, trouxe maldição própria. Ninguém mexia, nem os mais desesperados. Os peões das fazendas baixavam a voz quando falavam dele, se benzendo e cuspindo no chão. Diziam que o metal envenenou a terra, que os espíritos dos pilotos ainda gemiam nas noites de vento e que algo mais antigo e escuro tinha feito ninho na fuselagem. Maria sentiu um arrepio que não era do vento que subia. A lenda principal, que gelava o sangue das crianças e fazia os homens evitarem aquelas matas, era da sucuri. Não uma cobra qualquer, mas um bicho primordial, uma gigante tão velha quanto as matas.
Diziam que o corpo dela era grosso como tronco de árvore nova e que a pele mudada, quando achavam perto do riacho, era mais longa que uma carroça. Contavam que ela fez ninho nos restos do avião, atraída pelo metal frio ou protegendo algo que o mato entregou. Maria tinha rido dessas histórias, achando lorota de avó para assustar criança. Mas agora, com o céu escurecendo e o choro abafado da filha menor, as lorotas pareciam reais demais. O dilema era cruel: encarar a chuva no aberto, onde o frio e a água adoeciam os pequenos, ou buscar abrigo na tumba de metal, que todo mundo dizia que tinha monstro. Maria olhou as nuvens cinzas vindas como exército e depois as matas verdes e quietas. O medo da cobra era antigo, fundo, mas o medo de ver outro filho tremer de febre, os lábios roxos de frio, era imediato, uma faca na garganta. A sucuri era talvez. A chuva era certeza. Maria apertou a mão do filho. Vamos andar mais rápido, João. Tem um lugar para a gente se cobrir da chuva. Chegaram no pé da mata quando as primeiras gotas grandes e pesadas começaram a bater no chão seco, levantando cheiro forte de terra molhada e ozônio. A subida foi um inferno. O caminho quase não existia, coberto de espinhos que rasgavam roupa e pele. Maria carregava a menina de 2 anos num braço e o bebê no outro, enquanto João e os outros empurravam por trás. O metal do avião sumia de vista lá de baixo, engolido por 20 anos de mato crescendo. O ar era grosso, úmido, e o silêncio aqui era diferente. Não vazio, mas cheio de olhos olhando, de vida rastejando e esperando. As crianças estavam exaustas, peitinhos ofegantes de esforço e medo. Finalmente, João, que ia na frente, parou de repente. Mãe, tá ali! Maria ergueu a vista, afastando um cipó grosso. Era pior e mais assustador do que imaginava. Não era só um avião, era o esqueleto de um gigante morto. A fuselagem de ferro, manchada de ferrugem e mofo, partida ao meio, a cauda apontando para o céu num ângulo torto. Cipós cobriam como veias, raízes de árvores cresciam pelas janelas quebradas. Era uma tumba, sim, mas de metal, prometendo teto. A chuva apertava, virando temporal que encharcava até os ossos. Maria empurrou as crianças para a abertura escura da cabine destruída. Bem na entrada, onde o metal torto formava um arco sombrio, o primeiro sinal parou ela. João viu primeiro e deu um grito abafado. Era uma pele de cobra, mas não qualquer. Uma muda grossa como perna de Maria, seca, quebradiça e transparente, esticada como tapete de cerimônia bloqueando o caminho. Os desenhos de losango escuros ainda davam para ver, prova do tamanho colossal do dono. As crianças recuaram, chorando de medo, mas um trovão alto explodiu sobre as cabeças e a chuva virou granizo. O temporal era mais urgente que o pavor da besta. "Para dentro agora!" ordenou Maria, voz tremendo mas firme, empurrando os filhos sobre a pele seca para a escuridão da fuselagem. Se aconchegaram dentro do avião, no chão de metal inclinado, um espaço cavernoso que cheirava a umidade, ferrugem e algo mais. Um fedor rançoso de rio e carniça que impregnava o ar. As crianças se abraçaram, tremendo de frio e terror. Maria tentou acender uma fogueirinha com palha úmida, mas as mãos não paravam de tremer. Lá fora, o temporal batia no teto de alumínio como 1000 tambores raivosos. E aí, no meio do barulho, ouviram o primeiro arrasto, um som que calou até a chuva, um peso enorme, um deslize ritmado e pesado no teto de metal, bem em cima das cabeças deles. Maria abraçou os filhos, rezando baixinho, sabendo que a lenda era verdade. Dividiam abrigo com a sucuri gigante. A primeira manhã, dentro da fuselagem, foi pior que a noite. O temporal passou, deixando silêncio grosso e úmido que aumentava cada som. A fome, que era um murmúrio, agora era grito agudo no estômago de cada filho. O metal do avião suava gotas, o frio grudava nas roupas molhadas. Maria sentiu uma dor de arrependimento tão forte que cortou a respiração. O que tinha feito? Trocou fome com teto seco por fome numa tumba de metal, com uma besta que podia engolir um por um.
O cheiro rançoso de rio e carniça era mais forte com a luz do dia, lembrando que não estavam sozinhos, que o abrigo era ninho de predador. As crianças olhavam para ela com olhos grandes e esperando, achando que a mãe tinha plano, sem saber que ela só tinha medo. Os dias seguintes viraram tortura de sobrevivência quieta. Maria botou regras duras, voz só sussurro na calmaria do avião. Não corram, não gritem, andem devagar, mandava. Todo jogo era mudo, todo movimento calculado. A fuselagem era armadura, mas também jaula. Aprenderam a andar no metal torto sem os pés descalços, fazerem eco, a se comunicar com gestos e olhares. Ela ensinou a nunca sair da vista da cabine quebrada, a temer a linha de sombra onde o mato começava. As crianças, maleáveis como só elas são, obedeceram, medo da cobra maior que vontade de brincar. Viraram fantasminhas na penumbra do avião, enquanto o mundo lá fora zumbia com vida proibida. A fome era da família agora. Maria revirou cada canto do avião atrás de algo, qualquer coisa que os pilotos deixaram. Mas 20 anos de mato e bicho não deixaram nada, nem lata, nem migalha. A desesperação levou a mastigar folha desconhecida, cuspindo logo pelo gosto amargo. As crianças menores choravam à noite, choro fraco e triste que Maria calava com peito vazio. Leite secou de angústia e falta de comida. O cheiro de cobra grudava na roupa, no cabelo, como se a besta marcasse eles como território. Na terceira manhã, Maria viu. Estava agachada perto de uma janela quebrada, tentando pegar água de chuva na panela de ferro, quando um movimento no riacho chamou a atenção. Prendeu o fôlego. Não era brilho, era massa. Um corpo colossal, coberto de desenhos escuros e lustrosos, deslizava devagar para a água. Era mais grossa que o tronco dela, mais longa que qualquer imaginação. Viu mergulhar a cabeça, beber do riacho com calma assustadora, indiferente à família humana faminta que olhava do ninho de metal. A sucuri parecia ignorar, mais interessada em capivara e peixe que em humano, que mal dava pro dente. Mas indiferença não era alívio, era lembrete de insignificância. Um peso de fracasso caiu em Maria. Levou os filhos do desamparo para o coração do perigo. O cunhado expulsou para morrer de fome. Ela levou para ser devorada. Que mãe era essa? Toda vez que olhava o rosto pálido de João, tentando ser forte, ou as bochechas fundas do bebê, sentia falhar do mesmo jeito que o mundo falhou com ela. Escaparam da crueldade humana para cair na indiferença crua da natureza. A fome era constante, mas o medo era pior. Medo não só da cobra, mas da própria incapacidade de proteger. E aí, na quarta noite, os gritos voltaram. O temporal acalmou, ar quieto, quase sem fôlego. Maria estava meio dormindo, ninando 2 filhos para dar calor, quando o som acordou de vez. Não era vento, não eram filhos, era lamento agudo, queixoso, quase mecânico, mas vivo. Som que vazava pelo metal, cortando o silêncio opressivo das matas. Vinha de fora, mas estava perto. Som que nenhum bicho conhecido fazia. Parecia choro, mas não humano nem desse mundo. As crianças maiores ouviram e se apertaram nela, corpos tremendo de terror novo. Maria sentiu sangue gelar, mas paralisia do medo virou curiosidade furiosa. Não era som de cobra. Pegou o único que parecia arma, um cano de metal enferrujado, parte do trem de pouso solto. "Fiquem aqui, sem barulho", sussurrou para João, voz mais firme que sentia. Descalça, saiu da fuselagem principal e entrou na noite úmida. Lua mal filtrava nuvens. Som era mais claro, guiava para o motor direito, semi-enterrado na terra, coberto de cipó. Parou a 10 passos, coração quase saiu pela boca. A sucuri estava lá, enroscada no motor direito, corpo massivo formando monte escuro e pulsando. Maria ergueu o cano, mãos suadas. A besta ergueu cabeça devagar, movimento hipnótico. Olhos sem pálpebra, escuros e refletindo, fixaram nela. Animal soprou som baixo como fole velho, mas não atacou, não desenroscou. Só vigiava, protegendo a peça de metal e terra.
Maria ficou imóvel, mal respirando, destino pendurado na paciência da cobra, e debaixo do corpo massivo, das profundezas do motor que protegia, o choro voltou. Agudo, triste, mecânico. A cobra ignorou. Atenção na humana que ousou chegar perto. João, que seguiu quieto, apareceu do lado e puxou camisa dela. "Mãe, o que é isso?" sussurrou, voz quebrada de terror e espanto. Choro parecia coisa presa, sofrendo. A cobra era guardiã do som. Maria baixou devagar o cano, olhou cobra, motor, céu. Não sabia se era desespero ou loucura de fome e medo, mas sentiu certeza absoluta. Os gritos não eram ameaça, eram chamado. Chamado que, por motivo impossível, ela devia responder. A cobra não era carcereira, era guardiã de segredo. E Maria, expulsa pelos homens, estava cara a cara com besta que guardava a única resposta que restava no mundo. O terror virou obsessão quieta. Maria passou 2 dias presa na própria mente, corpo encolhido na cabine do avião, mas olhar fixo pelo metal quebrado no motor direito e na guardiã colossal. Deixou de ser viúva fugindo da fome. Virou vigia, decifradora de mistérios. A sucuri, imóvel por horas, pele mapa de sombras e luz filtrada, parecia montanha de músculo dormindo. Mas olhos sempre abertos, sem pálpebra, vigiavam. Maria sentia que não vigiavam mato, vigiavam metal debaixo do corpo. A fome dos filhos era choro surdo nos ouvidos, lembrete que tempo acabava. Mas o outro choro do motor virou pergunta que precisava resposta para continuar vivendo. Na tarde do 2º dia, vento mudou. Parou de soprar do oeste, úmido do riacho, começou do leste, seco das matas. Com ele, gritos voltaram, mais fortes, agudos. Nota triste que ficava no ar, crianças tapando ouvidos. Maria sentiu arrepio de revelação. Som não era constante. Não era bicho vivo chorando à vontade, dependia do vento. Observou brisa mexer cipós do motor, lamento subir e baixar. Não era vivo, era vento fazendo som. Flauta fantasma, assovio do destino. Perspectiva da sucuri mudou totalmente. Não era monstro que escolheu ninho quente. Era guardiã, como sentiu na noite. Besta não estava ali por acaso. Presença no motor específico, que gritava com vento leste, era coincidência impossível. Cobra não protegia ninho de Maria, protegia a origem do som do mundo fora. Indiferença à família faminta a metros não era desdém, era foco. Tinha propósito, vigília de anos, propósito enterrado nos anéis. Maria sabia que devia esperar, não fugir. Espera virou tortura física. Fome roía tripas, fraqueza embaçava a vista. João, pálido e magro, parou de perguntar quando comiam. Só olhava esperando sinal. Maria observava a cobra esperando. Ela sabia que, por mais mítica, besta era bicho, bichos têm necessidade. Sol batia fuselagem de alumínio, virando forno dentro. Calor sufocante, mas trazia esperança. Sede, a sucuri, como qualquer vivo, precisava beber. Riacho a menos de 50 metros. Maria rezou não para Deus, para a sede da cobra. E aí, no pico do calor da tarde, aconteceu. Anéis massivos mexeram, desenroscar preguiçoso que pareceu eterno. Músculo contraiu, pele brilhou oleosa. Cabeça, grande como gamela de ferro, ergueu e provou ar. Depois, como rio escuro invertendo curso, corpo colossal deslizou, abandonando o motor. Moveu devagar, aterrorizante, peso esmagando o mato. Maria não respirou. Viu cobra sumir na vegetação densa para o riacho. Motor ficou exposto, quieto, coberto de mofo e terra. Era a chance. João! Voz dela foi um grasnado seco. Cuida dos irmãos. Não deixa mexer. Não importa o que ouvir. Viu terror nos olhos do filho, mas compreensão. Ele assentiu, queixo apertado. Maria pegou o cano de metal enferrujado. Não mais arma contra a besta. Alavanca contra destino. Saiu da fuselagem, pés descalços afundando lama morna. Os 20 metros para o motor pareciam um campo de guerra.
ar tão grosso que dava para mastigar, silêncio da mata ensurdecedor, cada zumbido de inseto alarme. Esperava sentir corpo frio da cobra voltar a qualquer hora. Chegou no motor, de perto tumba de engenharia, meio enterrado, cipós grudados como tentando puxar para as profundezas, cheiro de cobra avassalador, fedor de brejo e almíscar que revirou o estômago. Gritos, mais fracos sem vento forte, ainda lá, assovio baixo e triste. Procurou loucamente a fonte. Não era buraco, era rachadura. Chapa de metal do motor dobrou no impacto, criando abertura dentada, ferida no aço. Aproximou o ouvido, metal frio na pele. Som vinha de dentro, ar vibrando pelo metal quebrado. Achou rachadura exata, fenda estreita e escura. Vento, até brisa leve, preso ali, forçado passar por borda afiada de metal, criando nota triste. Era vento, todo o tempo, todo o terror, só vento preso em peça quebrada. Alívio foi devastador como decepção. Sentiu burra demais. Arriscou vida dos filhos, viu sinal em assovio simples, buscou milagre, achou corrente de ar, riso seco, quase soluço, saiu da garganta. Não tinha segredo, não chamado, só avião quebrado e cobra. Encostou no motor, testa no metal frio, sentindo o peso do fracasso total. Sozinhos, nenhuma ajuda humana ou fantasma. Fome voltou violenta. Chorou sem lágrima, só tremor do corpo. Por raiva pura, meteu mão na rachadura como querendo estrangular som, arrancar peça que zombou dela. Dedos rasparam bordas afiadas. Dor trouxe de volta à realidade. Nada, só vazio escuro e eco do vento. Mas ao tirar mão arranhada e sangrando, unhas roçaram algo mais, não metal, não terra. Fundo da cavidade, encaixado à força, fora de vista. Não duro, tecido, grosso, rígido, ceroso ao toque, pano encerado, feito para aguentar tempo e umidade. Não parte do avião, colocado ali. Coração batendo tão forte que doía peito, Maria meteu duas mãos na escuridão e puxou com toda a força. Era embrulho pesado encaixado entre mecanismos mortos do motor. Pano encerado, rígido pelo tempo, dedos sangrando escorregavam na superfície lisa. Puxou força de desespero, bordas afiadas mordendo antebraços. Embrulho não cedia. Como se mato ou avião negasse soltar segredo. Ouviu splash no riacho. Era cobra. Voltando. Pânico deu força sobrenatural. Agarrou pano, plantou pés na lama, puxou para trás com o peso todo do corpo. Embrulho mexeu, raspando metal com som agudo, saiu caindo nos pés com baque surdo e pesado. Era caixinha de metal tamanho tijolo grande, embrulhada hermeticamente no pano encerado, amarrada com arame de cobre. Não pensou. Pegou caixa sentindo peso inesperado e correu. Correu 20 metros de volta para a fuselagem, tropeçando raízes, coração campainha de alarme. Lançou dentro da cabine, empurrando crianças para o fundo, encolheu na escuridão, ofegante com caixa apertada no peito. Sucuri não voltou ou não seguiu. Silêncio depois da corrida foi absoluto, quebrado só pela respiração dela e choro abafado do bebê. João olhava. Olhos dois poços escuros de perguntas sem resposta. Maria pôs caixa no chão de metal. Arame de cobre verde de ferrugem, mas forte. Usou borda afiada de pedra que guardava para raspar raiz. Minutos de esforço que pareceram horas. Arame cedeu. Pano encerado desfez como casca velha, revelando caixa de metal. Oxidada nas bordas, mas selo principal intacto, sem fechadura. Soldada ou selada com resina. Frustração fez tremer. Tinha segredo nas mãos, mas não abria. João, vendo luta, passou o cano de metal enferrujado que ela soltou. Usa isso, mãe. Maria sentiu. Garganta seca demais para falar. Colocou borda do cano na junta da caixa, bateu outro lado com pedra. 1, 2, 3 vezes. Som metálico ecoou na fuselagem como tiro. Barulho perigoso que podia atrair qualquer coisa. Mas Maria não ligava mais. Bateu de novo, com raiva, fome, desespero.
Selo quebrou, fez alavanca com cano, tampa abriu com gemido de metal torturado. Maria meteu mão dentro esperando o quê? Ouro, joia? Tirou conteúdo. Não tesouro que brilha. Algo mais pesado, denso, livro de couro grosso, capa inchada e deformada pela umidade, mas unida. E embaixo, papel dobrado várias vezes, rígido como couro, mapa simples desenhado com carvão ou tinta desbotada. Cheiro de mofo e tempo preso saiu da caixa. Suspiro de 20 anos. Crianças chegaram perto, rostinhos pálidos de curiosidade e medo. Maria abriu o diário. Páginas grudadas pela umidade, cantos escuros e quebradiços. Tinta corrida em partes, mas letra, desesperada, clara. Pertencia a um piloto. Nome era Pedro. Sobreviveu ao acidente. Escreveu nas primeiras páginas legíveis. Avião partiu. Mato engoliu. Tava sozinho, perna quebrada, osso exposto. Ouvia companheiros morrer nos primeiros dias, gritos misturando com da mata. Depois só silêncio. Silêncio e dor. Escreveu sobre fome, sede, loucura chegando com o crepúsculo. Semanas passaram. Pedro descreveu mata reclamando avião, cipós crescendo visíveis todo dia, cobrindo janelas. Perna infeccionou. Sabia que ia morrer ali. Escreveu sobre sons, vento soprando pelo motor quebrado, som que no começo achou o espírito da mata chorando por ele. Minha música fúnebre, escreveu. Lamento constante lembrando o fim perto. Maria sentiu arrepio lendo. Gritos que guiaram eram o funeral próprio do piloto. Aí narrativa mudou, entrada nova, letra mais tremida. Não tô sozinho. No começo achou febre, mas viu. Sucuri jovem atraída pela quietude, cheiro da ferida. Pequena para os padrões da mata, talvez 3 metros. Chegava sem medo. Curiosidade de bicho que nunca conheceu crueldade humana. Pedro, em ato de solidão desesperada, começou a dividir rações emergência. Jogava pedaços de carne seca, biscoito molhado em água. Cobra comia, voltava todo dia. Ela é minha única companheira, escreveu Pedro depois. Chamei de guardiã, parece vigiar minha tumba. Piloto moribundo achou consolo na presença da cobra. Ela enroscava perto, corpo frio absorvendo o calor residual do metal. Ele falava, confessando medos, arrependimentos. Cobra, bem alimentada pelas rações, crescia, ficou ali no motor, lugar onde primeiro e único amigo humano deu comida, onde morreu. Sucuri que Maria temia, gigante que dominava riacho, era a mesma. Passou 20 anos vigiando o lugar de descanso do benfeitor. Últimas entradas quase ilegíveis. Ela é guarda do meu último segredo. Pedro sabia que outros viriam. Talvez saqueadores, talvez curiosos. Escreveu sobre caixa, como escondeu na garganta que grita do motor, confiando que som do vento e presença da guardiã afastassem curiosos. Mapa, explicou, marcava gruta atrás de cachoeira perto, menos de meio-dia de caminho. Ali, escondeu o que importava, o que tentou salvar do acidente. Maria desdobrou o mapa com mãos tremendo. Desenho simples, avião, riacho, pedras altas, cruz marcando ponto atrás, véu de água. Maria fechou o diário. Choro do motor não era fantasma, era voz de Pedro, eco de homem sozinho guiando para a sobrevivência. Sucuri, longe de monstro acechando, era guardiã de promessa, último ato de lealdade de bicho a humano que mostrou bondade. Maria olhou filhos, rostinhos agora com esperança frágil. Piloto escreveu verdade na última página. Não é fortuna rápida, é algo melhor, é futuro. Revelação do diário transformou o ar dentro da fuselagem. Medo paralisante que prendia dias evaporou, trocado por energia diferente, esperança afiada e perigosa como fome que roía. Maria olhou o mapa simples, tinta desbotada, testamento de fé de homem moribundo. Depois filhos, rostos pálidos, olhos fundos, corpos fracos de inanição. Choro do bebê agora gemido fraco, quase nada. Sabia que tempo acabava. Guardiã ainda no riacho. Era janela única, interlúdio breve que Pedro, sem saber, comprou 20 anos atrás.
João disse, voz sussurro, mas com autoridade nova. Vamos sair. Piloto deixou pra gente. Sair do avião foi renascer num mundo hostil. Deram primeiros passos fora do metal, não mais presas escondendo, mas buscadores. Ar da mata, antes opressivo e cheio de ameaça, agora só denso, obstáculo a vencer. Maria contou filhos ao emergir luz manchada. 7. Carregava bebê amarrado forte no peito, segurava a mão da menor. João na frente, ombros retos, valentia que claramente não sentia. Pareciam náufragos, linha pequena de humanidade frágil contra verde avassalador e indiferente das matas, seguindo mapa de homem morto. Seguir mapa de Pedro era prova de fé. Desenho simples, seguir riacho, mas mata caos de raízes traiçoeiras e lama grossa, sugando pés descalços a cada passo. Maria mantinha olho no caminho, outro na margem do riacho, coração pulando com todo o tronco submerso que parecia lombo escuro, toda sombra mexendo. Medo da sucuri não sumiu, só superado pela necessidade de chegar na cachoeira. Ar pesado com zumbido de inseto, cheiro de terra molhada e planta apodrecendo, perfume de podre e vida junto. Crianças menores tropeçavam, pernas finas tremendo de fraqueza. Maria sentia pânico subindo como bile, demorando demais. Guardiã era bicho, sede não durava para sempre. Voltaria ao motor, posto de vigília, e se perdessem, e se mapa era delírio de homem com febre, mata inteira parecia labirinto para confundir. Fome fazia mundo nadar leve nos olhos. Tinha que focar, acreditar. Apostava a vida de 7 filhos em palavras de fantasma. Mãe, ali, voz de João, sussurro quebrado por esforço. Maria ergueu vista, afastando cortina de cipó. Ali estavam, como Pedro desenhou. 3 pedras grandes, cobertas musgo verde brilhante, erguendo como dentes rombos da terra. Exatas do mapa, torrente de alívio tão forte que quase ajoelhou, inundou. Pedro esteve ali. Mapa real, não loucura. Esperança parou de ser fantasia frágil. Virou sólido sob pés. Caminho certo. Além das pedras, som do riacho mudou. Murmúrio suave afogado por rugido surdo constante. Ar mais frio, cheio de névoa fina. Abriram caminho entre últimos arbustos gigantes. Pararam. Cachoeira não era imensa como lendas, mas véu constante e forte de água, caindo uns 4 metros em poça borbulhante. Névoa grudava na pele quente e suada, alívio momentâneo. Mapa de Pedro claro, X, marcando tesouro atrás cortina de água. Maria olhou parede de água rugindo, barulhenta, violenta, espaço atrás sombra escura desconhecida. Pensou em cobras, sucuris amam água, e se ninho verdadeiro, e se guardiã tinha família. Medo voltou frio e paralisante, mas lembrou o diário. Lealdade da cobra atada ao motor, lugar do primeiro encontro. Esse lugar era de Pedro. Entregou o bebê a João, braços finos, mal segurando. Fica aqui, vigia, irmãos, não deixa mexer. Se eu não voltar, hesitou. Voltem pro avião. Entende? João balançou cabeça, olhos cheios de terror. Não, mãe, vamos com você. Maria soube que não podia deixar sozinhos nem fazer voltar. Tá bem, juntos, mas quietos. Pegou mão de João numa, da próxima menina na outra. Peguem mão um do outro. Não soltem. Eu vou primeiro. Respirou fundo, deu primeiro passo para a água. Impacto brutal. Frio roubar fôlego. Rugido deixou surda. Por instante terrível, cega, afogada pelo poder da água, sentindo pedra escorregadia sob pés. Mas seguiu. 1 passo, 2, rugido ficou atrás. Tava na penumbra, gruta real, não profunda, refúgio seco esculpido atrás véu de água. Ar quieto, cheiro pó, terra seca, não fedor de morte da cobra. Virou, puxou João para entrar um por um, ajudou filhos cruzar cortina, corpinhos tremendo de frio e medo, até 7 aconchegados e ofegantes na escuridão protetora. Luz da cachoeira filtrava, criando brilho aquoso nas paredes. Maria avançou mais, olhos acostumando à penumbra, viu.
Empilhado no canto mais seco da gruta, protegido da umidade, verdadeiro legado de Pedro. 3 caixas grandes de madeira seladas com cera, junto com conjunto de ferramentas conservadas perfeitas, cobertas de graxa grossa, machado, facão afiado, 2 pás e picaretas. Ferramentas, não tesouros. Mãos tremendo usou o facão para abrir caixa menor. Dentro não ouro, sacos de pano cheios de sementes secas, dezenas frascos de vidro escuro selados. Quinina, sussurrou Maria, reconhecendo o nome do remédio que podia salvar marido. Como Pedro escreveu, não fortuna, futuro. Lágrimas que Maria derramou na gruta não foram de tristeza, alívio tão profundo que doía. Gratidão por homem morto 20 anos, estranho que na agonia deixou ferramentas da vida. Quinina não pó amargo em frasco, armadura contra a febre que assolava terras, mesma que levou o marido, sementes não grãos secos, hortas futuras, milho, feijão, árvores frutíferas alimentando filhos. Machado e facão não assofriu, capacidade de cortar lenha, construir abrigo digno, defender, herança da sobrevivência. Pela primeira vez em 6 meses, Maria viu o dia seguinte não obstáculo, possibilidade. Fome, porém, realidade imediata que sementes não resolviam. Choro fraco do bebê tirou do torpor, abriu segunda caixa. Pedro pensou em tudo. Rações de emergência que mencionou no diário, que não dividiu com o guardiã. Caixas seladas de biscoitos militares, duros como pedra, latas de carne em conserva, barras de chocolate escuro, quebradiço pelos anos, mas intacto. Comida, não muita, suficiente para força, ponte entre inanição e primeira colheita. Quebrou o biscoito, mãos tremendo, deu a João. Come devagar, ordenou voz embargada. E dá para os irmãos. Ver mastigar, vida voltar aos olhos. Sensação mais forte que tesouro qualquer. Regresso ao avião tenso, mas diferente. Não fugitivos, colonos. Maria carregava a caixa pequena com rações e quinina, João levava facão, não arma, ferramenta, sentindo peso aço e responsabilidade. Cruzaram cortina de água de volta ao mundo. Estômagos não vazios, mundo mais claro, cores nítidas. Maria olhava riacho com respeito novo. Mapa de Pedro deu futuro, guardiã deu tempo para encontrar. Lealdade involuntária ao piloto morto protegeu o segredo não só de saqueadores, mas para eles. Ao chegar à vista da fuselagem, coração de Maria parou. Sucuri estava lá, voltou. Enroscada lugar habitual sobre motor direito, cabeça massiva, descansando nos anéis. Mas dessa vez, não medo no olhar de Maria, compreensão. Besta ergueu cabeça provando o ar. Cheirou presença humana, mas cheiro da gruta do piloto. Sem sibilo, sem ataque, só vigília quieta. Maria sentiu conexão estranha e profunda. Obrigada, sussurrou ao vento, sabendo Cobra não entendia, mas precisando dizer. Obrigada por cuidar do segredo dele. Dias seguintes, avião abandonado parou de ser tumba, virou lar. Medo deu lugar à rotina. Com força das rações de Pedro, Maria e João começaram a trabalhar. Usaram facão para limpar a área perto do avião, lugar onde sol batia o suficiente. Cortaram cipós que sufocavam metal, deixando luz entrar janelas quebradas. Tumba do vento virando refúgio do piloto. Maria guardava ferramentas e diário como relíquias sagradas, entendendo base da nova vida. Enquanto trabalhavam, Maria sentiu o peso da decisão a tomar. Guardiã ainda lá. Presença lembrete constante do pacto não escrito. Cobra permitiu ficar, talvez, indiferença, talvez memória antiga das rações de Pedro, mas agora eram presença ativa. Fariam barulho, plantariam, filhos cresceriam. Guardiã continuaria visina quieta, ou vitalidade crescente da família humana viraria ameaça ao território. Maria, sabia, não podia ignorar. Decidiu seguir exemplo de Pedro. Pegou uma das últimas latas de carne em conserva, sacrifício que doeu, mas sentiu necessário. Ao entardecer, quando Cobra mais ativa, aproximou não do motor, mas da borda do claro que fizeram.
Deixou lata aberta sobre pedra lisa, tributo. Depois recuou devagar, sem virar costas, voltou fuselagem. Observou da escuridão da cabine. Cobra desenroscou. Corpo rio de músculo sob lua, aproximou da pedra. Cheirou carne. Devagar começou a comer. Começo de coexistência precária. Maria entendeu que cobra não era bichinho de estimação nem amiga. Era força da natureza, rainha no território. E como rainha, merecia respeito e tributo. A cada poucos dias, se pegassem peixe grande no riacho ou sobrasse da caça, pois João aprendia rápido a armar armadilha, deixavam oferenda na pedra. Não pagamento por proteção, sinal de respeito. Forma de dizer, vivemos aqui, mas sabemos que esse lugar é seu também. Vida começou a criar raiz. Literalmente plantaram sementes de Pedro, milho, feijão, abóbora. Terra enriquecida por décadas de podre da mata, talvez pelo metal do avião. Incrivelmente fértil. Enquanto Maria cavava terra com o pá do piloto, sentiu conexão profunda com o solo. Ato de criar vida onde só conheceu morte. Filhos, antes pálidos e quietos. Agora terra debaixo das unhas, sol começando a bronzear pele. Risos, ainda cautelosos, começaram a ouvir entre árvores. Mas mata nunca deixa esquecer quem manda. Uma tarde, enquanto Maria lavava a roupa no riacho, menorzinha, que mal andava, se afastou, atraída por borboleta azul brilhante, seguiu cambaleando para a linha de árvores além do claro. Maria não viu ir. Estava focada a esfregar pano nas pedras. Foi João quem gritou o nome dela. Maria virou, coração gelo. Menina não estava, guardiã não estava no motor. Mundo reduziu a ponto de terror gelado. Nome da filha, Ana, morreu na garganta. Claro que segundos antes era símbolo de novo começo, agora armadilha vazia. Silêncio da mata que aprendeu a interpretar virou surdo e ameaçador. Não ouvia mais passarinho nem inseto, só sangue rugindo nos ouvidos. Medo que sentiu não era paralisante dos primeiros dias, era diferente, com garras, exigindo ação. Sucuri não no motor, filha não no claro. Duas verdades bateram na mente com força de trem. Ana! Grito rasgou o ar. Som que não fazia há meses. Som que quebrava regras de silêncio que ela impôs. João correu para o lado, olhos arregalados de pânico. Mãe, onde ela tá? Juntos lançaram para a linha de árvores, onde menina vista por último. Chocaram contra mato, galhos arranhando cara e braços, gritando o nome dela sem parar. Atrás, na fuselagem, outras crianças começaram a chorar. Coro de terror somando à cacofonia da desesperação. Enquanto corria, cheirou. Mais forte que no ninho, mais que no riacho. Cheiro da guardiã, rio parado, carniça e almíscar antigo, vinha a mesma direção que Ana foi. Coração de Maria parou. Errou feio. Cobra não era guardiã. Paciente, esperou, tolerou presença enquanto presas fracas. Agora que filha se aventurou sozinha, tomou. Imagem da cobra, da filha. Billy queimou garganta. Fúria negra mais forte que medo, inundou. Não deixaria acontecer. Se filha ainda viva, lutaria com mãos. Se não, vingaria. Acelerou, empurrando João atrás, seguindo o cheiro, armada só raiva de mãe. Irrompeu em clareira pequena, mancha de sol entre árvores gigantes, parou em seco, grito morrendo nos lábios. Mundo inclinou. Cena na frente impossível, quadro de sonho febril. Sucurilá, muro colossal de músculo escuro e brilhante enroscado em si. E Ana lá, viva e inteira. Sentada no chão de folhas a não mais 3 metros da cabeça massiva da cobra. Menina não chorava. Encantada, mãozinha estendida não para cobra, para borboleta azul morfo grande, pousada em folha perto, alheia ao perigo monumental, respirando do lado. Cobra, em giro que mente de Maria mal processava, não olhava a menina. Cabeça da sucuri, grande como abóbora, erguida do chão, apontando além de Ana, para as sombras densas do outro lado do claro. Corpo não relaxado como quando bebia, tenso, músculo desenhado sob pele pronto para atacar.
não postura de caçar menina, defensiva. Cobra formava barreira viva entre filha e algo mais. Sibilo que Maria ouviu agora não para ela, para a escuridão. Maria seguiu o olhar sem pálpebra da cobra. Olhos, acostumados à penumbra do avião, demoraram segundo para focar, viu? 2 olhos amarelos, brilhantes, felinos, baixos perto do chão. Grunhido baixo, Rumble vibrando no peito, saiu das sombras. Onça tinha acechado presa fácil, menina perdida, invadido o território da sucuri para isso. Situação beco sem saída de pesadila. Onça, focada na menina, agora via Maria e João, ameaça maior. Sucuri, focada na onça, barreira imprevisível. Ana, centro de tudo, finalmente viu mãe, sorriu, erguendo bracinhos para carregar. Onça deu passo fora das sombras, músculos tensos, pronto a decidir se luta valia. Maria soube fração de segundo, agindo por instinto mais antigo que medo. Não correu para a filha, correu para a onça, pegou o cano de metal ainda amarrado na cintura, bateu contra a árvore, gritou. Não grito de medo, rugido, desafio gutural do fundo do ser. Correu para o predador batendo metal, gritando, fazendo barulho máximo. Onça, surpresa por presa nova, atacando em vez de fugir, com a ameaça imóvel e sibilante da sucuri do outro lado superada. Grunhiu, recuou o passo, com o último bufido frustração virou, sumiu na mata silenciosamente como veio. Silêncio que caiu foi total. Maria correu para Ana, arrebatou do chão, corpo tremendo violentamente que mal segurava. Menina, assustada com gritos da mãe, finalmente explodiu em choro. Maria recuou tropeçando com João grudado na camisa. Parou na borda do claro. Olhou para trás. Sucuri observou. Sem gratidão, sem reconhecimento. 2 mães de espécies diferentes protegendo territórios respectivos. Sucuri devagar desenroscou o corpo massivo, com preguiça desmentindo o perigo, deslizou para a segurança das sombras de volta ao motor. Maria entendeu. Não salvos porque mata amável, salvos porque mata equilibrada, elas agora parte do equilíbrio. Regresso ao avião foi silêncio atordoado, quebrado só choro abafado de Ana, que Maria apertava no peito. João e outras crianças seguiam perto, corpinhos tremendo de adrenalina e terror residual. Primeiro que Maria fez ao entrar segurança da fuselagem foi abraçar todos. Abraço desesperado contando cabeças, garantindo 7 lá ilesos. Cheiro de ozônio do temporal dissipou há dias, mas cheiro da onça, almíscar penetrante felino, parecia grudado na pele. Mais tarde naquela noite, enquanto crianças dormiam monte de exaustão, Maria sussurrou para João, que ficava acordado, olhos fixos na escuridão. A cobra, ela ajudou, estava protegendo sua irmã. João não entendia como, mas assentiu, porque palavra da mãe era a única lei nesse mundo novo. Tributo mudou. Não mais suborno de medo, virou acordo. Sobrevivência da sucuri agora crucial como a deles. Quando João, usando laços simples que aprendeu com cipó, pegou Coati, presa pequena demais para 8 bocas humanas. Sem hesitar, Maria preparou carne para os filhos, pegou miúdos, fígado, coração, colocou na pedra lisa, não mais escondido. Saiu à luz do entardecer, deixou oferenda. Do motor, guardião observou. Quando Maria recuou, cobra deslizou preguiçosa, aceitando o pagamento. Ritual formalizado. Som do machado de Pedro foi primeiro barulho verdadeiro de trabalho humano que matas ouviram em 20 anos. Maria sentiu o peso perfeito da ferramenta nas mãos, aço engraxado ainda afiado. Golpe da lâmina na madeira ecoava no claro, som de propósito. Não só limpando o mato, reclamando espaço. Com a ajuda de João, começaram a cortar árvores novas, não para lenha, para construir cerca. Não cerca para manter guardiã fora, cerca para manter resto da mata longe. Linha simbólica na terra para crianças saberem onde terminava lar, começava perigo da onça. Terra junto à fuselagem escura e rica. Maria usou paz de Pedro, metal abrindo sulcos em solo virgem. Ato mais esperançoso de todos.
Enterrou sementes uma por uma, como enterrando mortos, sabendo que voltariam como vida, plantou milho, feijão, abóbora em milpa pequena, como a avó ensinou. Toda vez que agachava para plantar, sentia a presença da guardiã. Cobra costumava ficar enroscada no motor, estátua viva, sentinela quieta observando humana cultivar terra que vigiou 2 décadas. Com semanas passando, medo das crianças se transformou. Terror absoluto que Sucuri inspirava trocado por respeito admirado. Ver mãe se mover calma, ver cobra aceitar oferendas, compartilhar mesmo o sol, ensinou nova forma de existir. Pararam de chamar de besta, adotaram nome do diário de Pedro. Tá ali a guardiã. Sussurravam, não pânico, reconhecimento de presença familiar. Virou parte do cenário, permanente como avião quebrado ou riacho que dava água. Um meio-dia quente especial. Enquanto Maria capinava primeiros brotos verdes do jardim, sentiu o movimento. Guardiã deslizou fora da sombra do motor, não para o riacho, para o horto. Maria congelou, mão no facão, mas cobra não avançou. Parou a uns 10 metros, onde sol batia a terra remexida, enroscou absorvendo o calor. Maria olhou, baixou vista, voltou ao trabalho. Por 1 hora trabalharam lado a lado em silêncio impossível, humana cultivando, cobra tomando sol. 2 rainhas no mesmo território compartilhando paz que nenhuma explicava. Tempo se borrava. Mata mede tempo em crescimento e podridão, não dias. Aí milagre aconteceu. Primeira abóbora pequena e verde apareceu entre folhas grandes. Maria tocou com reverência. Depois, primeiras espigas de milho, barbas sedosas saindo. Chorou ao colher primeiro legume. Não só comida, prova tangível que conseguiram. Promessa de Pedro cumprida, validação da fé. Naquela noite assaram abóbora nas brasas. Sabor doce e defumado era sabor da vitória, enchendo estômagos e almas. Logo após primeira colheita, vento mudou. Soprou forte do leste de novo, som voltou. Grito do motor, lamento agudo, encheu claro, mas ninguém tapou ouvidos. Crianças não choraram. Maria parou, mãos cobertas de terra da horta, ouviu. Não fantasma canção. Réquiem de Pedro, assovio que chamou, voz que salvou vidas. Maria olhou para o motor, sussurrou palavra comum nos lábios. Obrigada, Pedro. Som não maldição, hino deles. Presença combinada de Maria e guardiã criou anomalia na mata. Claro virou território neutro, santuário. Predadores, que normalmente atraídos por cheiro de 8 humanos, especialmente crianças, mantinham distância. Cheiro persistente da Sucuri, maior predadora do rio, e cheiro fumaça da fogueira de Maria, marca da humanidade, criaram bolha de segurança. Onça não voltou. Porcos do mato, que às vezes devastavam mata, evitavam horto. Equilíbrio que Maria sentiu, solidificou. Uma tarde, sol tingindo o alumínio do avião de laranja brilhante, Maria sentou na entrada da fuselagem. Crianças brincavam quietas perto, estômagos cheios pela primeira vez em quase ano. Guardiã descansava no motor, silhueta escura contra a luz do poente. Maria, não mais viúva desamparada, expulsa ao pó. Matriarca de lugar impossível. Ela, 7 filhos, espírito grato de piloto morto, Sucuri gigante. Sem saber, formaram família nova unida não por sangue, necessidade compartilhada, respeito mútuo, vontade teimosa de sobreviver. Tempo na mata não mede em dias, luas e chuvas. Chegou a estação das águas, não temporal passageiro. Dilúvio durou semanas. Mundo virou água e lama. Dentro da fuselagem, som ensurdecedor. Percussão constante de milhões gotas no teto de alumínio. Mas metal, diferente de taipa e palha, não cedia. Avião, tumba do vento virou arca deles. Enquanto o mundo fora afogava, eles ficavam secos, aconchegados em volta à fogueira fumegante que Maria mantinha viva com teimosia feroz. Água do riacho cresceu, virando rio rugindo. Guardiã sumiu nas águas profundas, caçando, prosperando no caos que prendia eles.
Quando chuvas finalmente pararam, terra explodiu em verde violento, crescimento tão rápido que quase via, e com ele horto. Milho disparou para o sol, abóboras espalharam pelo chão, feijão subiu por qualquer coisa. Crianças que sobreviveram, estação das águas com quinina de Pedro, protegendo da febre, saíram do avião, não fantasmas pálidos que chegaram, criaturas da mata. Mas magros, sim, mas músculos duros, pele curtida pelo sol, olhos afiados, detectando o movimento de lagartixa a 20 passos. Medo queimado dos corpos, trocado por resistência quieta. Maria também mudou. Mulher suave e assustada expulsa, ao pó vermelho sumiu. Despojada camada por fome, medo, trabalho. Pele marcada por arranhões de mato, queimaduras de fogueira. Mãos, antes macias, agora calejadas e fortes, manejando o machado de Pedro com precisão ritmada. Perdeu peso sobrando, ganhou presença que enchia claro. Não mais viúva, vítima, matriarca, líder da tribo impossível, autoridade indiscutível, como da sucuri no motor. Guardiã voltou com sol, maior, mais lenta, pele brilhando saúde escura. Presença virou pulso do dia. Crianças aprenderam a ler movimentos dela. Quando cobra enroscada no motor, claro seguro para brincar. Quando deslizava para o riacho, hora de alerta, não por ela, por o que caçava ou evitava. Era barômetro de perigo, sentinela viva, cujo desinteresse forma pura de proteção. Onça nunca voltou. Cheiro borrado por soberana mais antiga e poderosa. Uma tarde, luz virando dourada e grossa, Maria sentada na entrada da fuselagem, moendo o primeiro milho seco em pedra. Viu filhos, não aconchegados com medo. João, agora jovem de 13 com olhar de homem, ensinava irmão menor revisar a armadilha. Ana cantava enquanto moía milho. Menor corria rindo gargalhadas, perseguindo borboletas. Só que Maria achou nunca ouvir de novo. Riso puro sem medo. E no motor guardiã dormia, monte escuro de poder em repouso. Diário de Pedro virou livro escolar. À noite, luz de lamparina de graxa, Maria lia palavras do piloto para os filhos. No começo, liam medo e solidão dele. Crianças entendiam porque sentiram também. Depois liam o encontro com cobra jovem, ato de bondade no desespero. João, aprendendo a ler nessas páginas, traçou o dedo nas palavras minha única companheira. Olhou a escuridão fora do avião, onde sabiam guardiã descansava. Disse baixo, é nossa companheira também, mãe. Vida achou ritmo, marcado por plantar e colher. Estação seca e chuvosa, movimento do sol no alumínio. Mundo exterior dos homens, cunhado cruel. Povo que olhou com pena ou desdém, virou sonho, mau sonho, desvanecido sem poder. Maria percebeu se sentia mais segura ali entre avião quebrado e cobra gigante que jamais na choça alugada do cunhado. Lá ameaça humana, imprevisível e cruel. Aqui regras claras, mata honesta nos perigos. Uma manhã, Ana, que tinha olho especial para isso, chamou baixo. Mãe, olha, guardiã mudando pele. Não evento rápido, processo longo e trabalhoso. Por 2 dias viram esfregar contra metal do motor, corpo contorcendo para livrar da pele velha apertada. Ato de vulnerabilidade incrível. Cobra quase cega, nova pele suave e sensível, mas escolheu fazer ali no ninho, à vista da família humana. Máxima sinal de confiança, declaração que lugar, refúgio compartilhado, único onde se sentia segura para renascer. Quando pele velha ficou atrás, tubo perfeito e translúcido do passado, nova guardiã emergiu. Cores deslumbrantes, padrões quase pretos, fundo verde-oliva brilhante. Parecia maior, poderosa, renovada. Ficou quieta ao sol, joia viva sobre metal oxidado. Maria e crianças observaram da distância em silêncio, sem ousar perturbar momento. Testemunhas não de ato animal, ressurreição. E no silêncio daquela manhã, Maria soube que eles também mudaram pele, deixando vidas quebradas para emergir algo novo, forte e inseparável. Guardiã sumiu. Não deslize preguiçoso para o riacho, simplesmente uma manhã não tava.
Motor vazio. Pedra do tributo intacta. Passou dia, 3 semanas. Silêncio no claro virou pesado, inquietante. Ausência da cobra mais barulhenta que qualquer grito do motor. Maria sentiu pânico frio. Tinham afugentado. Voltou onça. Foi morrer. Crianças pararam de brincar longe do avião, sentindo instintivamente equilíbrio quebrado. Sentinela foi. Mata de repente vasta e cheia de dentes de novo. A ausência da guardiã esticou por 10 dias. 10 dias em que Claro pareceu nu, exposto. Maria se pegou olhando o motor vazio com sensação de perda, ansiedade que não sentia desde achar diário. Filhos mantinham perto da fuselagem, jogos silenciados, ouvidos atentos à mata. Agora barulhenta demais, cheia de perigos, que presença da sucuri mantinha longe. Equilíbrio quebrou. Sem sentinela quieta, Maria percebeu quanto dependia da besta. Não só protetora, âncora fixando o mundo novo. Sem ela voltavam viúva e 7 crianças sozinhas contra mundo. Na 10ª manhã, João, de guarda na ala quebrada do avião, soltou sibilo baixo, sinal de silêncio que desenvolveram. Maria saiu da fuselagem com o facão na mão esperando ver onça, esperando pior. Mas não onça, era ela. Guardiã voltando, mas não movia com preguiça de sempre. Movia com propósito lento e pesado, corpo mais massivo que nunca, quase inchado. Não foi pro riacho nem Claro, direto pro ninho no motor direito, lugar que não abandonou tanto tempo. Enroscou com cansaço visível, cabeça enorme descansando no metal. Maria observou horas sem ousar chegar perto. Algo diferente. Cobra não só descansando, trabalhando, corpo contraía em ondulações lentas e ritmadas. Maria, que pariu 7 filhos, reconheceu o trabalho de parto. Ficou hipnotizada enquanto o sol se punha, percebendo assistia a nascimento impossível. E ao cair noite, viu primeiro movimento debaixo do corpo da mãe, não ovos, sucuris parem filhotes vivos. Pequenas cobras, dezenas, finas como corda, emergindo ao mundo, aconchegando instintivamente sob proteção do corpo da mãe e metal do motor. Guardiã não foi morrer, foi trazer vida, trouxe crias de volta ao único lugar que considerava seguro, único ninho que conheceu, motor que Pedro confiou, lugar que família de Maria agora compartilhava. Não buscou brejo escondido, trouxe nova família para casa. Maria sentiu onda de espanto tão profunda que chorou. Piloto, com bondade, não só salvou cobra solitária, fundou dinastia agora ligada inexoravelmente à dela. Dias seguintes foram milagre quieto. Guardiã ficava no ninho, monte de poder maternal, enquanto crias exploravam motor, corpinhos deslizando pela garganta que grita. Quando o vento leste soprou de novo, lamentos fantasmagóricos voltaram, mas agora pano de fundo do nascimento, canção de ninar da nova geração. Filhos de Maria observavam da distância fascinados, enquanto o motor, que foi tumba, depois oráculo, depois refúgio, virava creche. Claro virou santuário como nenhum no mundo. 2 famílias, tão diferentes como metal e carne, criando filhos lado a lado. Crianças humanas aprenderam a dar margem ampla ao motor, respeitando o espaço da nova mãe. Guardiã, por sua vez, parecia tolerar barulho crescente das crianças de Maria, entendendo talvez que jogos barulhentos não ameaça, som da vida, igual das próprias crias. Equilíbrio não só restabelecido, fortalecido, mais complexo e profundo. Tempo passou, estações giraram, crianças de Maria cresceram fortes, corpos finos viraram resistentes, mentes afiadas não mais vítimas. Eram crianças do avião, filhos da mata, criadas com lições de diário de piloto, protegidas por sucuri. Aprenderam caçar, colher, ler sinais da mata, não com medo, conhecimento que eram parte dela. Pequenas cobras também cresceram, dispersando eventualmente pelo riacho, levando sangue da guardiã rio abaixo, mas sempre voltando ao território que mãe reclamou. Uma tarde, anos depois, Maria, agora mulher com serenidade gravada no rosto, olhou Claro,
João, já homem jovem, consertava a cerca com o machado de Pedro. Ana cantava moendo milho. Gritos do motor soavam suaves com brisa, melodia familiar. Guardiã velha agora, pele obra-prima de cicatrizes e tempo, descansava lugar de sempre. Maria percebeu que cunhado fez favor. Ao expulsar ao pó, sem saber, empurrou não para o exílio, para a verdadeira herança. Ela, viúva desamparada, achou lar não na piedade dos homens, coração do medo mesmo. Avião abandonado não era tumba, berço, arca de metal que salvou do dilúvio da crueldade humana. Sucuri gigante, besta que todos temiam, não monstro, mãe, sentinela. Visina quieta que, protegendo memória de um homem bom só, salvou família toda. Maria e filhos não só acharam refúgio no avião abandonado, acharam herança em comum, legado de coragem, respeito, coexistência. E Sucuri gigante, que todos temiam, continuou protetora do lar, símbolo vivo que mesmo no coração do medo mais fundo, lugar que todos evitam, às vezes, só às vezes, esconde salvação que tanto buscamos. E você já se sentiu tão desesperado que teve que encarar medo que ninguém mais entendia? Gostaria de saber histórias de coragem inesperada que você viu. Conta aqui nos comentários.